Continuando a aula de fundamentos do direito aplicados ao jornalismo, nós podemos fazer uma distinção então do direito quanto às suas acepções. Nós temos a ideia então do chamado direito natural e nós podemos falar em direito positivo, né? E quando nós falamos em direito positivo, nós também podemos falar em direito objetivo e direito subjetivo. Então, conceituando a ideia de direito natural, nós podemos identificar que é o direito que corresponde ao sentimento de justiça em comunidade, independente da vontade humana. Então, nós temos algumas ideias que o direito natural, ele estava atrelado à existência do próprio indivíduo. O direito natural está relacionado a essa ideia de direito imanente ao indivíduo, aquele direito que decorre da própria existência da questão humana do indivíduo. Então, esse conceito de direito natural ele evolui e para os tempos modernos, numa nova acepção, ele é utilizado como fundamento, então, da natureza das coisas e nem sempre deriva de Deus, mas da razão humana, ou seja, de uma teoria justnaturalista do racionalismo. Nós podemos identificar então que esse direito natural ele tem uma acepção primeira nas ideias que decorre então da questão imanente do indivíduo, que deriva de Deus, e posterior nós podemos falar que se atrela essa ideia então a uma ideia justnaturalista. Na realidade, os princípios que constituem o direito natural formam a ideia do que sejam a razão humana, o justo por natureza, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à integridade. Então, o direito natural está atrelado a esses princípios, né? Que não existe o ser humano se não for com vida, que não existe um indivíduo que não for com a sua liberdade plena, e aí liberdade sobre todos os aspectos, a liberdade de ir e vir, a liberdade de consciência, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, de ter ou de não ter uma religião, enfim, está atrelado então a essa ideia de razão humana, de justo pela própria natureza. Então são esses princípios que constituem o direito natural. Nos dias atuais, não pode ser negada a existência do direito natural, ao menos como se fosse um complemento do direito positivo. Nós vamos ver que direito positivo é aquele direito posto pelo Estado, tá? Então nós vamos chegar a isso, constituindo ambos uma unidade de integração do direito vigente. Então, o que é direito positivo? Então, o direito natural é aquele justnaturalista, aqueles princípios que derivam da razão humana. O direito positivo são aquelas normas de conduta legislada ou proveniente do costume. Então, nós temos dois grandes sistemas de direito no planeta. Temos vários, mas nós temos dois grandes sistemas que são utilizados. O chamado Common Law e o chamado Civil Law, ou seja, o direito baseado nos costumes e o direito baseado nas regras positivadas. O direito baseado nos costumes são aqueles direitos principalmente dos países anglo-saxões, tá? E o direito baseado na regra legislada são os direitos baseados principalmente no direito europeu continental. Então nós temos aí, ou esse direito ele é legislado, posto pelo Estado, regulado pelo Estado através de leis, ou deriva-se de costumes, daquelas regras antigas que foram passando no decorrer da sociedade e evoluíram até chegar à presente data, mas um costume vigente há 1000 anos atrás continua sendo regra dessa sociedade. Então, o direito positivo são essas normas de conduta ou legislada pelo Estado ou proveniente do costume, que estando em vigor ou tendo vigorado em certa época, disciplina ou disciplinaram o interrelacionamento humano. Por quê? Porque o direito ele pode ser modificado, né? Essa é a tendência do direito, que ele evolui. Então, se nós pegarmos o que era legislado ou um costume de 50 anos atrás, não é o de hoje, do século 21. Então, nós podemos observar que o direito ele tem esta evolução. Então, só para nós termos uma ideia, no início das nossas conquistas de república, a mulher não votava. E hoje nós temos uma igualdade entre homem e mulher, tá? Então nós temos aí que o direito evoluiu. Então uma regra que lá há 100 anos atrás não valia, que a mulher não poderia votar, hoje ela pode votar. Então nós temos que por isso está lá dito sobre direito positivo que estando em vigor ou tendo vigorado em certa época. Então ou ele está em vigor hoje ou ele vigorou em determinada época. Então se o indivíduo
falece hoje, 2019, vai ser aplicado a ele as regras do Código Civil vigente. Se ele faleceu há 30 anos atrás, aplica-se a regra do Código Civil vigente à época. Então, ele tendo vigorado em determinada época, ele disciplinou determinados fatos. Se ele está vigente, ele disciplina as relações interhumanas no presente momento. Então, o conceito de direito positivo abrange não só o direito em vigor, o direito vigente, como o que já foi vigente no passado. O direito histórico, o direito escrito, codificado ou legislado, como o direito não escrito, o direito costumeiro, ou também chamado de direito consuetudinário. E aí nós temos, paralelo ao direito positivo e direito natural, nós temos uma classificação que é chamada de direito objetivo e direito subjetivo. O direito objetivo e o direito subjetivo são praticamente a mesma coisa e visto sobre ângulos diferentes. Então está sob o ponto de vista do observador. O direito objetivo é o conjunto de normas de conduta que constitui o ordenamento jurídico. É a norma agendi, aquela colocada em determinado momento, ou seja, pelo Estado, ou seja, pelo costume, dependendo do grande sistema que você esteja, no common law ou no civil law. Então esse é o direito objetivo, é aquele conjunto de normas que constituem e disciplinam as relações humanas. Já o direito subjetivo é o direito de agir do indivíduo, é a facultas agendi. Então o direito subjetivo é um conjunto de relações jurídicas que devem ser examinadas sob dois aspectos, o dever e a faculdade. Então nós temos que tem determinada norma posta pelo Estado, sei lá, vamos analisar aí, que regula a forma de adquirir, dirigir e se locomover de veículo por uma cidade. Então, se eu resolvo tirar uma carteira de motorista, eu tenho determinados deveres. A lei vai me impor determinados deveres. Mas se eu chegar à conclusão que eu não quero dirigir, é uma faculdade. Eu não quero, eu não sou obrigado a dirigir. Então, o direito subjetivo está pelo ponto de vista do observador, do indivíduo. Então, se eu sou obrigado a determinadas coisas, eu posso adequar essas situações, ou se eu não quero me regular a elas, eu tenho a faculdade de não poder participar, tá? Então, nós temos aí essa grande divisão entre direito natural, que era então proveniente de Deus, que era aquela relação correspondente ao sentimento de justiça, e aí na teoria justnaturalista isso tem uma relação principalmente com a razão humana, com os princípios que constituem a razão humana, direito à vida, direito à liberdade, direito à integridade, e temos aí que nos dias atuais, isso aí acaba se misturando com o que nós chamamos de direito positivo. Então, o que são os direitos positivos? São as normas colocadas e vigentes ou que vigiram em determinado momento. Então, são as regras que disciplinam uma sociedade, que aí nós temos dois grandes sistemas, o common law e o civil law. O common law é baseado nos costumes, ou também chamado de direito consuetudinário. E o civil law é o chamado direito posto, ou direito positivado, tá? Aquele regulado pelo Estado. Como nós conhecemos no Brasil, nós temos um conjunto de leis disciplinada pelo Poder Legislativo, seja ele federal, estadual ou municipal. E nós temos o direito objetivo e o direito objetivo. O direito objetivo é aquele que constitui o ordenamento jurídico vigente ou que vigiu em determinada época. Já o direito subjetivo é um conjunto de relações jurídicas que deve ser examinada sobre o ponto de vista de dever ou sobre o ponto de vista de faculdade.